Além desse problema congênito que você falou, alguém já tinha diagnosticado ele com alguma coisa Nada. psíquica? O doutor Guido fez uma análise mental dele pós-morte, que segundo ele, segundo vários outros me relataram que é possível, de acordo com eu morri. Então ele vai conversar com meu marido, com a minha mãe, com os meus amigos, vai ver o que eu escrevi no Instagram, ele vai fazer uma análise do que me restou de mim. E Mas claramente esse moleque não estava bem. Não, ele não estava. Ele, segundo o Dr. Guido, ele teve um estreitamento do cérebro quando nasceu, teve uma falta de oxigenação no cérebro. Então ele não era um tinha psiquiatra, ele não era um psicopata. Como diz a doutora Rosângela Monteiro, psicopatas não se matam. Tem outros que falam que se matam, mas eu concordo muito com ela. Se você analisar todos, nenhum deles, eu não vejo um psicopata que se mata. Eu não consigo enxergar um. Esquizofrênico se mata. E aí que ele atira e se mata. Tanto que o Cadu lá, o menino tentou se matar e não conseguiu. E era esquizofrenia que ele tinha ou não? Qual dele? O menino? Não. O Marcelinho não. Marcelinho não tinha. Talvez tinha alguma boxe, tal, que tinha, que dava para ele um deslocamento da realidade. Eu acho que mesmo que ele não tivesse tido deve ser muito complicado você crescer ouvindo que você vai morrer, né? Sim. Direto. O tempo inteiro. Mexe contigo. A avó falando, ele vai morrer. Deve ser um Ele até encontrar um sentido para a vida. Por mais que o moleque tenha 13 anos, imagina. Sim, e você não é agradável. Todos nós vamos morrer, mas você não acorda pensando eu vou morrer. Que horas vem minha morte? Ou eu vou morrer antes de todo mundo, vou morrer jovem. Então, isso tem várias análises sobre isso. Porque daí, quando ele sai da escola, ele vê que a história não deu certo, ele não consegue sair antes. E ele só tinha autorização de sair ou com a Kombi, sei lá, se é van, Kombi. Isso geral morto já. Tava todo mundo morto lá. Aí já tava todo mundo lá tava lá. Lá na casa passou de manhã um amigo da Andréia, por quê? Aí fala, mas a Andréia estava investigando caixa eletrônico. Gente, eu não vejo. Tudo que chegou até mim, eles entrevistando todo mundo da polícia dele, não existia. Ela era uma policial, mas, assim, o marido dela acho que já era capitão, se não me engano, da rota, agora eu me perdi das patentes. Mas ela não era uma coronel. Ela estava dentro, ela estava inclusive interna. Mas a polícia jamais vai te contar que ela estava investigando caixas eletrônicos. A polícia jamais vai me contar, porque ela nem teria patente para isso. Ela está investigando nada. Então, assim, mas ela estava assim. E esse cara que passa era do caixa eletrônico. Eu falei, como é que você sabe? As pessoas começam a loucubrar. A teoria da conspiração. Não existe. Eu estou te falando de gelado no que eu li no processo. E é um processo muito bem feito. Diferente do que eu falei ali, o inquérito deles, eles não foram direto no Marcelinho. Eles viram absolutamente tudo. E fecharam no Marcelinho. Porque era a única coisa óbvia. Até os policiais militares estavam lá, que eu conversei com alguns em off, todos eles entraram, olharam e falaram assim, isso foi esse menino que matou e se matou. Porque eles sabem ver cenas de crime. Sabem. Mas as cápsulas da bala estavam em cima do móvel. Infelizmente, às vezes, as pessoas fazem isso quando entram no local de crime. Não para mudar o local de crime. Porque qual é o local de crime? São os corpos onde eles estão mortos. Eles até pegam as balas e colocam aqui as cápsulas, os estojos, né? Estojos, sei lá como é que fala isso, das balas, para que você... Porque eu posso estar passando lá a chutar. Então, às vezes, o policial militar coloca em cima para que a perícia veja. Porque pode estar num ponto. Agora, o ideal, um local de crime, não ter aquela invasão de pessoas que teve. Não, teve dezenas. Foi, mas eles não mexeram nos corpos. Tá. Porque se eles mexeram, eles criaram o pior do... queima de arquivo. Gente, aí também, óbvio, nenhum policial militar faz queima de arquivo desse jeito. Te mata na rua. É que a obviedade, ela assusta, né? E sabe o que acontece? É muito classe média dentro da tua casa. Aquilo lá podia ter acontecido com qualquer pessoa que tiver uma arma. Pode. Mas se ele não tivesse revólver, ele usaria faca? Faca é mais difícil, tem que chegar mais perto, é muito corpo a corpo. Não Você daria. muita gente escorrega e se corta a mão. E imagino que tem um sentimento diferente a faca, né? Tem. A faca é ódio demais. É ódio demais. Quando você morre, uma pessoa com muita regionalidade também, né? Ele tem a facilidade, ele tem a arma no ponto dele ali, né? Sim, tá ali dentro. ele sabia fácil. dirigir, sabia. Ele tem uma redação dele que ele escreve quando aprendi a dirigir. Porque aí, passa esse moço de manhã, amigo da Andréia lá, que o escritório lá, o batalhão dela pede para passar porque ela estava atrasada, ele passa, toca a campanha e ninguém atende, e tudo apagado. Ele vai embora. Perguntei pro Coronel Telhada, como que a rota, que ele era o chefe de uma operação da rota, ele falou assim, filho, se ele não apareceu, a operação vai acontecer sem ele.
Tem outro. E no dia seguinte, quando ele chegar, tem que se explicar. Ele pode puxar gancho, né? Puxar cadeia, que é aquela cadeia administrativa. Uhum. Ele que se explique depois por que ele não apareceu. Ninguém vai na casa dele buscar, ninguém vai ligar e falar assim, você tá bem? Quer um remédio? Quer um abraço? Ninguém vai fazer isso. Tem uma... Tá, entendi. Tem uma coisa muito macho man, mas ok. É a realidade deles. Então você entende por que a Rota não foi ver. Aí ele vai, aí volta. Aí o Marcelinho tá saindo da escola, ele só podia sair ou com... Ele só tinha autorização de sair ou com o pai de um amigo, que dava carona, ou com a van. Ele não queria esperar a van. Ele pega o pai desse amigo. Ele vai até com 2 amigos até o carro. Os amigos não vão até o carro, ficam parados aqui, tem tudo isso nas câmeras. Ele atravessa, entra no carro, volta. Quando ele pega esse pai desse amigo, pra ir antes... Ele pede para parar no carro. Ele desce do carro, ele entra no carro da mãe, pega alguma coisa, não sei se é a chave, o que é, e volta pro carro. Então esse pai desse amigo viu ele entrando no carro. Porque também tem uma versão, tinha alguém no carro com o Marcelinho. Tá bom, gente, tinha alguém no carro com o Marcelinho. Ficou lá. E aí o menino vai para a escola, faz trabalho, porque ele fez trabalho, tá? O último trabalho dele lá no inquérito todo. E o menino não conta para ninguém. Aí, desculpa, ele é filho de policial. Ele sabe que tem que confiar na polícia. Aí eu vou pro outro lado. Assim, se ele é filho de policial, ele sabe que se tiver algum problema, ele tem que falar para a polícia. Ele não tem que não falar para a polícia. E que menino, por que o menino vai até a escola? Para ninguém desconfiar. Mas não é mais estranho o pai não aparecer no trabalho e a mãe? Uma criança não ir na escola, não é uma coisa... Primeiro dia de aula, de agosto? Já está viajando... Então, eu sempre tento ver como um roteiro. Eu escrevo roteiro de ficção, escrevo livro, então eu tento ver a história que se encaixa. Porque a história fica muito solta, você fala assim, ai meu Deus, você vai ter que inventar um pendrive que se perdeu, né? Pô, você não tem nuvem, cacete. Então tem umas coisas assim que você fala, não tem história. Aí ele volta, ele pega esse pai e deixa ele em casa. Quando ele entra em casa, quando ele chega em casa, ele deixa a mochila na porta da sala. Por que ele deixou? Não sei, gente, ele morreu, não temos essa informação. Porque ele não queria entrar com a mochila estava pesada, aquela mochila era a vida dele fora, não era a vida dele dentro, aquilo tinha acabado. Eu não sei, deixou porque era um menino bagunceiro e largou lá. Não, porque quantas vezes você chega em casa e joga talvez em algum fosse lugar costume dele deixar a mochila fora e a avó que pegava e punha pra dentro, a gente não faz ideia. Né? Não, porque tudo você quer achar um ponto. Aí ele entra, ele vê, aí você tem várias versões. Uma, que eu gosto de quase todas. Tem um perito que me fala, a minha sensação é que ele viu que ele ia morrer, porque ele era toda hora lembrado disso, e falou, eu quero levar os meus comigo. Fala, mas até porque ele já não se matou em seguida? Né, mata todo mundo, se mata, não é mais rápido? Eu acho que ela foge um pouco. Escolhe, mas é bonitinho. Caralho. Mas é bonitinho você querer ir com os seus pro céu. Achei fofo. Aí a segunda versão... Eu achei fofo, mas não achei muito plausível. E a versão do Guido Palomba, que eu gosto muito também. Choque de realidade? Ele chega lá e vê que tudo aquilo que ele imaginou que ia acontecer não acontece. Não aconteceu. E se ele ainda tá dentro do videogame, ele pode achar que aquilo é um restart. Não, e aqui acabou, né, cara? Acabou tudo. Então eles não tem um restart no videogame que acabam todas as suas vidas e você começa a vida do zero? Uhum. Não, a cabeça dele pode ser? Pode. Gente, a cabeça humana, ela é tão única que é tão difícil você querer botar todo mundo na mesma caixinha que para ele pode ter sido... Ele se matou porque ele viu que não tinha mais saída. Ele se matou porque ele tinha um começo de esquizofrenia e ninguém sabia. O esquizofrênico vai se matar. Não saberemos. Mas o fato é que ele tanto que ele está na cena, ele está junto com o pai e com a mãe. Mas ele está com revólver, não sei o que. A pistola, como ele atira, mas tem que ter com as duas mãos? Tem, mas aqui ele está tão seguro que ele faz a posição da águia, que ele chama. Os dedos estão inteiros grudados. E já aponto para tirar de novo. Por isso que a arma não explode. Ele atira porque o revólver, ele faz muito isso aqui. E ele faz a pistola, ela faz isso aqui. Porque como ela joga pra cá, ela faz isso aqui. Não atira isso? Então dá pra atirar com uma mão? Dá, tranquilo. Muito mais fácil até que um revólver. O revólver você ainda tem que puxar. Você tem que fazer assim, né? Não, você tem que puxar, você faz mais força, se não tiver engatilhado. Então você tem que trazer a alça ali pra trás, ali para você. O gatilho pra trás. Já a pistola não, se você engatilhar, é isso aqui, ó, ela já... você não faz força nenhuma. Então, e ele tá nisso. Tanto que quando eles foram tirar a mão dele, estava tão rígida, que eles tiveram que isolar, porque a outra bala já estava na agulha. E aí você um toquinho já sai de novo. Já sai, porque então eles tiveram que abrir, isolar tudo, não tirou. O que mostra que assim, não foi posto, não tem como colocar
com aquela força. Saquei. Tipo, não daria pra deixar engatilhado no dedo ali, dele e deixar daquele jeito. Ele apertou e a próxima já entrou pra câmera e tive... Eu já vi muitas cenas de crime. Pra mim, ela é muito, muito coerente isso tudo que colocaram. Ah, mas se ele era destro... Assim, segundo as pessoas da escola, ele tava usando a mão certa. Porque sim, sei lá, se eu sou destro, agora eu não lembro, ele tá deitado assim, não dá pra ser... Então, assim, sim, porque se ele é destro, não tem como fazer isso aqui, não dá, ele tá tirado aqui. Mas, assim, é muito difícil de as pessoas entenderem que aquela pessoa teve aquela história. É tristíssimo o menino matar pai, mãe, tia-avó e avó, é horrível. Deve ter sido uma paradas, imagina você, né, descobrir que o menino matou, ele tinha ido antes na casa dos avós, dias antes. As últimas fotos, eu tenho fotos dele no celular que são bem estranhas, eu até ponho no fotos meio assim, meio mal, fazendo muito assim. Tem uma foto dele olhando só assim, uma coisa meio assim. Eram os mercenários. Né? Entendeu? Ele tem um personagem aí, ao mesmo tempo que tem a foto dele com o papai e a mamãe assim. Fofinho. Ele podia estar ali dentro da sua própria máscara social naquele momento, criando o seu projeto. E ele usava muito capuz, igual esse personagem desse jogo. Então, assim, no caso do Pesseguini, eu não vejo... Ninguém me... Muita gente fala assim, um dia as verdades vai aparecer. Eu falo, você me contaria qual é a verdade? Me conta.